Oi, gente, tudo bem? Então, um seguidor pediu para eu mostrar como impulsiona um post, né, através do gerenciador de anúncios. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Esse é o gerenciador de anúncios, essa é a carinha dele, tá? Ele é distribuído aqui entre campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios. É bem tranquilo de mexer, é bem intuitivo. E agora eu vou começar a criar um post patrocinado aqui para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Primeiro você vai em criar. Então vai abrir aqui algumas opções, né? E a pergunta inicial do Facebook é: qual o seu objetivo de marketing? Então você tem que escolher uma dessas opções. Tem objetivos específicos para reconhecimento, para consideração e para conversão. No caso do post patrocinado, seria um objetivo de consideração e a opção de envolvimento. Então você vai escolher esta opção. Aqui embaixo ele está carregando. Vamos ver se ele ajuda. Ele vai te dar a opção de colocar o nome da campanha, tá? Essa opção de envolvimento tem 3 tipos, tá? O envolvimento com uma publicação, né? O engajamento com a publicação, curtidas na página, que serve para o Facebook, e participações de um evento. Então, a opção que vamos usar é de engajamento com a publicação. Nome da campanha, você precisa colocar o nome da campanha aqui, então eu vou botar aqui envolvimento, post, indicação de leitura, né? Que é o post que eu vou impulsionar. Copiar esse nome aqui, vai que eu precise. Continuar. E agora você entra na fase de grupo de anúncios, né? Então, você vai colocar um nome para o seu grupo de anúncios. Então, eu vou colocar envolvimento, post, interesses, que vai ser a segmentação que eu vou utilizar. Aqui ele te dá 2 opções, né? Você vai para a parte de público, então você pode usar um público já salvo aqui dentro, ou você pode criar um do zero, né? Então, eu vou criar um do zero. Então, a localização você escolhe. Então, vamos dizer que eu vou colocar São Paulo. Opa. Então, eu vou escolher cidade. Deixa eu ver se eu acho. Coloquei a cidade aqui e aí ele automaticamente puxa um raio, né, que está aqui de 40 quilômetros. Você pode aumentar ou diminuir esse raio, que vai de 17 a 80, ou você pode colocar apenas a cidade atual. Então eu vou mudar aqui apenas para a cidade atual, tá? Segundo passo é você colocar a faixa etária. Então eu vou escolher aqui de 24 a 58. Todos os gêneros, mas se você quiser alterar, você pode alterar. E o direcionamento detalhado, né? Então, ele pede para você adicionar dados demográficos, interesses ou comportamentos. Então, por exemplo, você pode colocar uma palavra-chave, ele vai te dando sugestões, ou você pode ir procurar. Se você for aqui em procurar, vai ter opções de dados demográficos, interesses e comportamentos. Então, por exemplo, aqui em dados demográficos, você pode segmentar por uma formação específica, então o nível de educação dessa pessoa, financeiro, os acontecimentos, tipo de relacionamento, se é casado, se é solteiro, enfim, tem uma série de possibilidades aqui em interesses também, né, comidas, bebidas, entretenimento, família e por aí vai, e alguns comportamentos. Eu vou colocar palavras-chave aqui só para a gente seguir com a campanha. Então, o livro que eu estou divulgando lá no Way2Go, né, é um livro sobre o Google Analytics. Então, eu vou colocar aqui pessoas interessadas em marketing digital. Ó, marketing digital. Deixa eu ver se tem análise de dados. Análise de dados. E aí, se você for em sugestão, ele vai te dar outras sugestões, tá vendo? Marketing digital e mídia social, publicidade online. Então, eu posso ir colocando várias coisas que tem a ver com o público que eu quero impactar. Eu vou deixar só esses 3, essa campanha é só um exemplo, né? Eu não vou seguir com ela.
e você pode aqui escolher um idioma se você quiser, não vai ser o meu caso, e você pode salvar esse público, né? Então você salva e utiliza das próximas vezes que você fizer uma campanha. Eu não vou salvar porque esse público está incompleto, né? Um público só para a gente exemplificar aqui. A terceira parte é a de posicionamentos. Então você vai escolher um posicionamento para sua campanha. O que é posicionamento? É definir onde é que você quer que esse anúncio apareça. Então, por exemplo, você pode deixar ele automático, que é a opção que é default da plataforma, né? Ou você pode selecionar. Então, por exemplo, você pode escolher Facebook ou só no Instagram, você pode tirar Audience Network. O Facebook recomenda que você deixe automático para você poder rentabilizar os seus custos, ter um pouco mais de alcance, né? Mas se você achar que não faz sentido para a sua campanha, para o seu objetivo, você pode remover. Eu vou deixar o posicionamento automático aqui. Agora é a parte do orçamento e programação de anúncios. Então você vai escolher quanto você quer gastar e até quando, né? Qual o período. Então, vamos colocar aqui um orçamento diário. Esses pontos que eu não estou passando é porque não são tão importantes, tá? Para você poder aprender a impulsionar, eles não são relevantes nesse momento. Aqui são coisas mais avançadas, que é óbvio, vale a pena aprender, mas quando você está num nível um pouco mais avançado. Então, orçamento e programação, a gente vai colocar aqui, tem duas opções, o orçamento diário ou o orçamento vitalício. O diário, quanto você quer gastar por dia, e o vitalício, quanto você quer gastar num determinado período de tempo. Eu vou colocar aqui o diário, então eu quero gastar R$50 por dia. E aqui ele está colocando sem uma data de término. Então, é muito importante que vocês alterem e coloquem aqui uma data de término para não estourar a sua verba, né? Para você não estourar o limite que você estava querendo gastar. E botar um período aqui, tá? Então, por exemplo, ele por default, ele já fica aqui 30 dias, então de 2 de agosto a 2 de setembro. Mas eu vou alterar aqui para, vamos dizer que eu quero que ele fique até o dia 5 de agosto. Você pode alterar o horário também e aqui ele vai dar um resumo. Seus anúncios serão veiculados por 3 dias, você não gastará mais que 150. Confirma se está tudo certo com o que você queria mesmo e continua. Eu vou voltar aqui só para mostrar uma coisa que eu esqueci para falar para vocês. Bom, aqui ao lado, né, do lado direito da plataforma, ele te dá uma estimativa, né, o Facebook te dá uma estimativa de resultados diários. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui qual vai ser o meu alcance, qual é a estimativa, né, de alcance que eu posso ter e qual é a estimativa de engajamento baseado na segmentação que eu coloquei, né, que é esse público-alvo, baseado na verba que eu coloquei e no período da campanha que eu coloquei. Então, ele já te dá aqui uma noção de quanto, mais ou menos, você pode ter de resultado. Eu vou seguir aqui, continuar, né? A gente já colocou o orçamento. E aí você vai colocar um nome para o anúncio, você pode escolher um nome qualquer aí. Eu vou botar o da campanha que eu já tinha copiado aqui, para agilizar. Você vai escolher a identidade, então qual é a página que você quer usar. Eu vou usar a da Way2Go, que é a minha empresa de consultoria de mídia e planejamento, né? Compra e planejamento de mídia. E automaticamente ele puxa aqui o Instagram, tá? Mas se não aparecer, você clica aqui e seleciona. Se você clicar e não aparecer, é porque a sua página de Instagram não está conectada à sua página de Facebook. Aí você precisa conectar para poder utilizar. E agora a gente vai para a parte do criativo, né? Que na verdade é a imagem ou o vídeo que você quer utilizar. Então ele pergunta se você quer criar uma do zero, né? Subir esse criativo, essa imagem, esse vídeo, ou se você quer usar uma publicação já existente. Eu vou usar uma já existente, né? Que é a que a gente postou. Aqui eu postei lá no no Way2Go, perdão, no Instagram. Então eu vou selecionar aqui. Então, primeiro ele dá as opções de postagens no Facebook e aqui depois no Instagram. Então eu vou selecionar aqui a publicação. Você pode ir lendo, né, um pouquinho para saber qual é a publicação certa, né? Então é essa daqui, dica de leitura e continuar. Ele vai exibir aqui do lado, né, qual é o post, né, que eu escolhi. E você tem a opção de colocar um botão, né, uma chamada para ação, um call to action. Então, tem algumas opções aqui. Então, obter cotação, saiba mais, enviar mensagem, comprar agora.
Vou colocar aqui como um exemplo esse de Saiba Mais. E aí ele pede para você colocar uma URL aqui, né? Então a URL do seu site. Para você usar um botão, você tem que colocar a sua URL aqui. Então eu vou colocar a URL do Way2Go aqui. Basicamente é só pegar a URL e colar aqui e seguir, tá? O que é que eu faço? Aí uma dica um pouco mais avançada, mas que vale super a pena. Se eu quiser depois acompanhar se essas pessoas que foram impactadas com esse anúncio clicaram no botão Saiba Mais e foram para o meu site, né? O que é que elas fizeram lá dentro, onde ela navegou, se ela preencheu o formulário de contato, por exemplo, eu preciso parametrizar essa URL. O que é esse parametrizar? Você vai colocar alguns termos, você vai customizar a sua URL para que você consiga identificar esse anúncio lá dentro do Google Analytics, né? Então você vai conseguir saber mais dados sobre as pessoas que clicaram nesse anúncio. Então, para fazer isso, você utiliza uma ferramenta aqui do Facebook, chamada de Google Analytics Build, que é para você poder parametrizar. Então aqui ele pergunta qual a URL da campanha, você cola aqui a URL do seu site, tá? Ele pede três pontos que são obrigatórios, né? O Campaign Source, o Campaign Medium e o nome da campanha. Então, aqui no Campaign Source, a gente vai botar de onde é que está vindo a sua mídia, né? Se é Facebook, se é Instagram. Então, eu vou colocar aqui Instagram. Aqui você vai escolher o tipo de compra, né? Se você vai pagar por CPC, porque é custo por clique, por CPV, custo por view e por aí vai. Eu vou colocar CPE, porque CPE é custo por envolvimento, né? Que é o que eu estou fazendo, que é patrocinando um post utilizando a opção de envolvimento. E o nome da campanha. Aqui também é obrigatório. Então eu posso colocar aqui post... dica de leitura. Dica de leitura. Importante, recomendações. Sempre colocar tudo em minúsculo. Você pode colocar em maiúsculo, mas é bom você criar um padrão. Então, utiliza ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Mas não pode ficar entre maiúsculo e minúsculo, não é recomendado. Outra dica também. Você não pode usar espaço aqui. Lembra que é uma URL. A URL ela é tudo junto, ela não é quebrada. Então, você precisa deixar essa URL toda juntinha. Eu poderia colocar tudo junto, né? Sem esses tracinhos aqui, sem os underlines. Mas eu acho mais fácil de achar, eu acho mais bonito de interpretar a URL e tudo mais fácil. Então, eu separo, mas não é necessário usar underline, não. Então, eu vou ter aqui post dica de leitura. Eu vou copiar, né? Vai em criar, então ele vai te dar um URL parametrizado. Então, tá o nome do seu site, né? Tá dizendo que é um post do Instagram, tá dizendo que eu vou comprar por CPE, custo por envolvimento ou engajamento, e o nome da campanha é post dica de leitura. Então vamos dizer que você está fazendo, por exemplo, uma campanha do Dia dos Pais. Então você vai colocar o URL do seu site, de onde é que você está fazendo essa campanha, né? No Facebook ou Instagram, então você pode botar aqui Instagram. Vamos dizer que você está levando a pessoa para o seu site, né? Está fazendo uma campanha de tráfego, por exemplo. Então você vai colocar aqui CPC, né, que é o custo por clique, e aqui você pode botar campanha Dia dos Pais, por exemplo. Então vamos copiar essa URL, acho que até copiei, e vou utilizar aqui. Então essa é uma dica mais avançada para quem quer saber depois o resultado dessa campanha lá dentro do Analytics, tá? Pronto, aparece aqui a postagem, ele vai te dando aqui algumas opções, né? Como é que vai ficar no feed, como é que vai ficar no celular, no feed celular, de computadores e por aí vai. Você pode colocar aqui, ativar o pixel do Facebook. Esse pixel aí tá dando erro aqui, mas foi porque eu coloquei ele hoje no site, então tá começando a coletar ainda. E você vai em confirmar. Para saber se o pixel tá certo, ele tem que estar verdinho aqui, tá, gente? E vai em confirmar. Pronto, então o Facebook está fazendo a publicação aqui do seu pedido. Então, esse post ele tá aqui, indicação de livro, de leitura, né? Se você clicar aqui, dá para ver o grupo de anúncio
e o anúncio, né? Dá para ver que eu escolhi R$ 50, né, diariamente. E o período da campanha, de 2 a 5 de agosto. E por enquanto não gastou nada porque ainda não começou a rodar. Esse anúncio ele está em análise, então o Facebook vai aprovar ou reprovar. E uma vez aprovado, ele começa a rodar, tá bom? E aí, a partir do momento que esse anúncio começa a rodar, você começa a acompanhar os resultados aqui. Tá vendo que tem alguns aqui, ó? Tem algumas opções aqui. E aí ele vai te dando, você vai mudando, ele vai te dando, enfim, mais informações e tudo mais. É assim que se cria um post patrocinado dentro do Zé Iniciador do Facebook. Espero que vocês tenham gostado.